Muito bem, então eu sou Eduardo, eu sou professor daqui da FEEC e, além disso, eu sou, nesse momento, o coordenador do curso de Engenharia de Computação. Eu quero falar desse ingresso, desse momento do ingresso na universidade. É um momento muito especial, muito interessante, um momento muito único na vida da gente, dessa passagem, né, do ensino médio para o ensino superior. Tem todo esse momento de rito de passagem do vestibular e depois o ingresso. Quem aqui já morava em Campinas, por curiosidade? Uma minoria, né? A maior parte de vocês até mudou de cidade, muitas vezes saiu da família, então é muita emoção, muita coisa junta. E eu acho que assim, o nosso principal objetivo como instituição é que a passagem pelo Unicamp seja uma passagem de sucesso, em todos os sentidos. Que vocês tenham sucesso escolar, que esse sucesso escolar seja fator de um sucesso profissional, mas que também que a experiência Unicamp seja uma experiência positiva, que seja uma experiência prazerosa, que seja uma experiência que traga assim, um crescimento mais do que profissional, um crescimento humano, que vocês formem laços. Então, isso também é um ponto importante. Então, hoje eu quero falar de 4 assuntos. Eu vou tentar, assim, eu vou ter que controlar bem o tempo para eu poder falar de tudo e ainda sobrar um tempinho da gente conversar. Mas eu quero falar da questão das atitudes, né? De como que a gente encara, de quais as atitudes mentais que a gente deve ter com relação ao ensino, com relação ao ensino superior, com relação ao ensino na Unicamp, para que a gente possa ter esse sucesso. Quero falar com relação aos aspectos assim, de relação, do relacional, da convivência com os colegas, com os professores, de como que ela pode ser mais feliz ou menos feliz. Quero falar das questões do que eu chamo de resiliência, da resistência, de como que a gente lida com as questões de saúde, de estresse, etc. E, finalmente, quero falar alguma coisinha sobre programação de computadores, que é um ponto que pega um pouco no curso de Engenharia de Computação, e quero falar um pouco sobre isso. Vamos tentar aqui dar tempo de falar sobre tudo isso. Vamos começar sobre a questão da atitude. A questão da atitude é uma questão muito importante, porque eu acho que todo mundo que ingressa num curso num curso superior, no momento de entrar na universidade, é um momento de grande entusiasmo, é um momento que a gente entra muito engajado, é um momento que a gente entra com grandes expectativas. Mas vocês vão perceber que rapidamente esse entusiasmo natural, esse entusiasmo, como é que eu vou dizer, esse entusiasmo fácil, ele passa a dar lugar à angústia, à ansiedade, a excesso de trabalho, a cansaço, a fadiga, a decepção, porque as coisas nunca são como a gente fantasia, né? Então, é mais ou menos como é que eu vou dizer, um blind date, né? Aquele namoro às cegas. É mais ou menos como encontrar uma pessoa no Tinder, né? E ver as fotos muito bonitas, a gente swipe to right, e combina de encontrar num café, e quando a gente encontra nesse café, essa pessoa é muito interessante, viajou para a Zâmbia fazer trabalho voluntário, e conhece a Europa inteira, e a gente começa a se empolgar com aquela relação, e de repente a gente está cheio de expectativas e entusiasmo no exercício da relação, mas depois a gente descobre que essa pessoa aperta o tubo da pasta de dente no meio, e corta o queijo do jeito errado, e coisas desse tipo, e digamos, aquele entusiasmo inicial dá lugar a uma certa decepção. Então, quer dizer, da mesma forma como existe essa relação interpessoal, a relação com a instituição, a relação com o curso, a relação com os estudos, ela tem que ser gerida quando ela sai dessa etapa, digamos assim, da paixão para uma etapa de uma relação de longo prazo realista, do que é a realidade do ensino, o que é a realidade do aprendizado, o que é a realidade da instituição do curso superior. Então, a questão que eu acho que é a principal é todo mundo guardar uma memória muito viva do que foi esse entusiasmo e do que foi esse motivo que gerou cada um querer ser engenheiro, querer ser engenheira. Né? Qual foi a paixão que motivou a busca desse curso?
E é muito importante amarrar essa paixão com os valores. Que valores que a gente está trazendo para esse curso? Por que a gente... O que trouxe esse desejo? É uma paixão pelo conhecimento, é um desejo de saber como é que as coisas funcionam, é um desejo de fazer coisas, é um desejo de praticar coisas, fazer coisas, é um desejo de atingir um determinado sucesso profissional, de conseguir atingir certas posições no mercado, é um desejo de promover certas coisas no mundo, de trazer certos benefícios para a humanidade. Enfim, independe. Cada um de nós tem os seus. Mas é importante, eventualmente, até sentar e escrever. Né? E essas coisas vão evoluindo. Quer dizer, quando a gente entra, a gente dá uma perspectiva talvez um pouco ingênua do curso, que é normal, é natural. A gente entra muito cedo. Mas ela é legítima. Ela pode ser ingênua, mas ela é legítima. Então, eu acho que vale a pena escrever sobre isso. Quais são meus valores? Por que eu entrei no curso de Engenharia de Computação? O que eu quero com o curso de Engenharia de Computação? E ainda que esse documento não seja definitivo, ele é um ponto de âncora, ele é um ponto de suporte. No momento que as coisas ficam difíceis, no momento que a gente entra num curso, numa disciplina que não está dando muito certo, um professor um pouco capcioso, esse documento é uma certa tábua que fala o seguinte: não, eu vou enfrentar esse negócio porque não é essa disciplina que é importante, não é esse professor que é importante. Não é essa prova que é importante. O importante são esses valores que estão aqui nessa folha de papel e que eu vou revisitando ao longo do tempo. A cada 6 meses eu vejo isso mesmo, não, isso aqui já não faz mais sentido, eu quero outra coisa. Mas é importante a gente estar muito ancorado nos valores nossos. E mais importante ainda, porque a gente sofre muita pressão social e muita pressão de expectativas, de uma série de estereótipos e de expectativas e que dizem... Quem que é e quem que deve ser engenheiro e quem não deve ser engenheiro, isso tudo é bobagem. E a gente tem que ter, essa ancora, esse respaldo, esse apoio dos nossos valores para poder ter muito firme para nós. Isso é bobagem. Então, quer dizer, essas coisas, vocês olham para a nossa escola, é uma escola que ainda felizmente já está mudando, é muito masculina, e muito branca. E muito hetero. Então, tem todas essas coisas. Não, se eu sou menina, engenharia não é para mim. Se eu sou gay, engenharia não é para mim. Se eu sou negro, engenharia não é para mim. E é muito importante todas essas mensagens explícitas e implícitas que a gente recebe. A gente realmente ter a coragem interna, né? Não só verbal, mas também sentir isso e dizer: isso é uma grande idiotice. A engenharia, ela é para todos. A engenharia é para todos. A engenharia não é monopólio dos nerds, nada contra os nerds, hein? Eu sou super nerd. Mas a engenharia não é só para os nerds, a engenharia não é só para os heteros, a engenharia não é só para os meninos, a engenharia não é só para os brancos. E quando a gente tem muito firmes o que são os nossos valores, a gente tem um certo escudo para poder lidar com essas mensagens negativas. É muito interessante isso, porque essas coisas vêm muito do subconsciente também, por isso que eu estou falando que a gente tem que ter isso muito firme. Se você pega uma turma para fazer uma prova de matemática qualquer, e você faz um grupo de controle que você simplesmente dá a prova. E num outro grupo separado, você pede para a pessoa colocar qual que é seu gênero, M ou F. No segundo grupo, as meninas vão pior. E você simplesmente perguntou o gênero. Você não falou mais nada. Por quê? Por causa dessa coisa introjetada de que menina não vai bem em matemática. Então, a gente tem que realmente estar muito ancorado nos nossos próprios valores, em quem nós somos, em que nós viemos fazer, para dar um bicudo assim nessas bobagens e mandá-las para longe. A outra coisa que eu queria comentar é sobre a questão da dificuldade. O curso de engenharia não é um curso fácil. E não é um curso perfeito. Isso é uma coisa que eu queria que vocês tivessem muita atenção com relação a isso. Porque é um curso que é decidido por um conjunto de seres humanos. As decisões relativas a currículo, programa,
as decisões micro até, do tipo assim, o que entra no curso de cálculo 2, o que entra no curso de cálculo 2, como é que vai ser a prova de cálculo 3, variáveis complexas é obrigatório ou não é obrigatório. Essas decisões são tomadas por um conjunto de pessoas, em que alguém faz uma proposição e depois 20 ou 15 ou 30 pessoas votam se aquela proposição entra ou não entra. A universidade pública é um organismo essencialmente democrático, que funciona por votação. Bom, isso implica que não existe uma espécie de fada madrinha do curso, entendeu? Perfeita, que senta, enxerga qual que é a melhor decisão e faz plim, né? E transforma uma abóbora num curso perfeito de engenharia. Não é assim que as coisas funcionam. Então, vocês vão perceber ao longo do curso que várias coisas vocês vão falar, gente, mas isso não faz sentido, eu não faria isso desse jeito, esse troço está capenga, essa disciplina não deveria ser obrigatória, isso não deveria estar no programa, eu jamais faria uma prova assim. Vocês têm que estar muito preparados para enfrentar essa questão das discordâncias. Eu não concordo que isso seja assim, porque as decisões são tomadas por um coletivo que caminha para um certo resultado. Então, as coisas não são consenso. Não existe um consenso no ensino dessa universidade. Elas são o resultado de uma concordância, um acordo, um processo. Então, vocês têm que estar preparados para encarar isso. Preparados para encarar isso. Preparados para não entrar numa revolta improdutiva, do tipo, esse curso é uma chatice, então vou tomar a bomba dele 5 vezes. Essa é a maneira mais improdutiva de lidar com um curso chato, é tomar a bomba nele 5 vezes. A maneira mais produtiva de lidar com um curso chato é passar nele direto e nunca mais ter que lidar com aquela chatice. Essa é a forma produtiva de lidar com um curso chato. Quando eu fiz o meu curso superior, as matérias que eu gostava, eu tirava nota mais baixa. As matérias que eu não gostava, eu normalmente tirava notas muito altas, porque eu queria ter certeza que eu não ia ter que lidar com aquela droga nunca mais. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas eu queria, sobretudo, falar sobre 2 atitudes diante da dificuldade. Uma atitude, que é a mais comum, é a que a gente é criado com ela. Então, quase todos nós temos ela. É a chamada atitude de constatação. É a atitude de que a nossa inteligência é fixa. É a atitude de que a gente nasce com uma espécie de gene da matemática, gene da química, o gene da física. E que quando a gente se depara com uma dificuldade, quando a gente chega para fazer uma prova e a gente olha, está difícil, ou quando a gente abre um livro-texto no primeiro capítulo e fala assim, putz, o primeiro capítulo já está difícil assim, então imagina o resto. Então, quando a gente depara com esses obstáculos, normalmente o que a gente pensa, putz, eu sou burro. Se eu estou tendo essa dificuldade é porque eu sou burro. E essa atitude, ela não é conducente ao aprendizado. Ela não leva ao aprendizado. Essa atitude de que a inteligência é uma espécie de coisa que é igual ao tamanho do pé, entendeu? Que é igual a cor do cabelo, ela não leva ao aprendizado. E mais, ela é cientificamente falha. Porque todos os estudos de neurologia recentes mostram o quanto que existe uma coisa que se chama neuroplasticidade, que ela nos acompanha quase que a vida inteira. A neuroplasticidade não é, como a gente acreditava no passado, só uma coisa da infância. Ela é uma coisa que carrega ao longo da vida. Certo, quando a gente vai ficando mais velho, a gente não forma novas células cerebrais, mas a gente forma novas sinapses e novas conexões que, inclusive, são visíveis até em nível macro, quando você faz aqueles exames de ressonância magnética funcional, tomografias, você vê o cérebro mudar. O exemplo mais impressionante que eu conheço é dos motoristas de táxi londrinos versus motoristas de ônibus londrinos. Para você poder dirigir um táxi em Londres, você tem que conhecer do tipo 90% das ruas de Londres. Só que Londres não é um sistema de grade, né? As ruas não são alinhadas. Londres, o mapa de Londres é o caos. Então, passar nessa prova é super difícil. Então, os motoristas de táxi, quando eles passam finalmente essa prova e quando eles começam a trabalhar na profissão, a região do cérebro que trabalha raciocínio espacial deles muda. Ela fica maior, engorda. E quando eles aposentam, ela encolhe de novo. O motorista de ônibus que faz uma rota fixa, ele não sofre essa mudança. Essa mudança não acontece. Então, vamos acreditar na neuroplasticidade.
E mais, vamos ter uma atitude que é uma atitude de crescimento. Quando nós nos deparamos com a dificuldade, é ótimo. Se o material está difícil, ótimo. Porque se o material está difícil, a cabeça... Sabe quando dá aquela dorzinha de cabeça aqui em cima, quando a gente começa a estudar? Esse é o momento em que o cérebro está formando novas sinapses. Esse é o momento em que um aprendizado real está acontecendo. Porque se você está estudando material e está muito fácil, isso significa que você está perdendo seu tempo. Perda de tempo. O material está muito fácil, não está num nível que está gerando novas sinapses, não está num nível que está gerando aprendizado. Então, não deixem essa questão da dificuldade ser um motivo de desespero, de desânimo. É uma coisa que a gente tem que trabalhar com a gente todo dia. Eu mesmo hoje, eu tenho que trabalhar isso comigo, porque como o professor da Unicamp é essencialmente o tempo delegado com pesquisa, a gente gasta muito tempo com pesquisa. A gente tem que estudar o tempo inteiro. A gente nunca para de estudar. E eu sempre fico nessa, né? Eu abro um novo material, abro um artigo e falo assim, gente, mas não é possível que eu não entendi isso ainda, não é possível que eu... Nossa, mas eu estou com dificuldade nisso. Isso é o início do artigo. Como é que eu vou fazer? E, de repente, eu paro. Não, peraí. Essa atitude não é boa. Atitude de crescimento, vamos lá. Né? Alinha os chakras, entra num zen aqui e vai para frente. Então, tem que ficar se vigiando. Tem que ficar se policiando, que quando a gente entra nessas atitudes improdutivas, respira fundo e volta para uma atitude positiva. Também quero comentar sobre essa questão, que é uma questão muito importante, que é essa atitude de ser o melhor. Eu quero ser o melhor, eu quero ser o primeiro colocado, eu quero ser... Que é uma atitude que eu acho até interessante. Existe uma questão de querer fazer o melhor, querer dar o melhor de si, que é uma atitude extremamente positiva. A atitude que não é positiva é a atitude do tudo ou nada. A atitude do tudo ou nada é o seguinte, ou eu vou fazer perfeito, ou então eu não vou fazer. E essa é uma atitude extremamente frequente, com inclusive alguns jogos mentais que a gente faz conosco, que são as seguintes atitudes, do tipo, nossa, essa disciplina está difícil demais, não estou dando conta, perdi média na primeira prova. Também, essa disciplina não serve para nada. Essa disciplina é uma porcaria, esse professor é péssimo. Não vou nem fazer o resto. Entendeu? Que é aquela velha, isso é milenar, é a famosa fábula da raposa e as uvas. Né? Que a raposa não vê um cacho de uva, dá água na boca, ela pula, não consegue alcançar o cacho, e depois ela fala assim, mas também uva verde nem cachorro come. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com essas atitudes mentais. Né? As coisas não são preto e branco. Não é ou você tira 10 ou você toma bomba por frequência. Não precisa ser esses extremos. Né? Tira 5. Não deu para tirar 10, tira 5. A Unicamp exige 5. Respira fundo e prossegue. Tudo bem, não foi seu momento de brilho, mas você terá seu momento de brilho em outra ocasião. Então é importante a gente ter essa noção. É importante a gente estar preparado para essa noção. Eu tive uma história acadêmica que eu tive que viver isso no momento do doutorado. Eu tive um percurso acadêmico muito brilhante. Eu fiz um ensino fundamental e médio muito brilhante. Quando eu passei no vestibular, eu fui em primeiro lugar geral. Depois, quando eu fiz o meu curso superior, eu me lembro bem, o primeiro ano, eu tinha 10 matérias, acho que eu tirei 100 em 6. Então, eu fui coasting, assim, pelo curso. Quando chegou na época do doutorado, foi uma coisa muito impressionante, porque por diversas razões que eu não quero explicá-las agora, porque é uma história muito divertida, mas muito longa, eu saí de uma situação que eu era o melhor aluno do programa para uma situação que eu era o pior aluno do programa. Houve alguns desencontros de tema, de pesquisa, laboratório de acolhida, eu fui parar no laboratório errado. Então, eu saí da situação de ser o melhor aluno do programa para ser o pior aluno do programa. Entendeu? Que é uma situação muito difícil. Muito difícil. O grande desafio do meu doutorado, e eu consegui terminar, tanto que eu estou aqui, o grande desafio do meu doutorado não foi um desafio intelectual, foi um desafio emocional de lidar com essa situação. De estar acostumado a ser sempre o melhor aluno do programa e achar tudo muito fácil, porque eu sempre achei tudo muito fácil. E, de repente, estar numa situação em que, não, eu sou o pior aluno do programa e tudo é muito difícil.
As pessoas me falam as coisas e eu não entendo nada. Né? Então, quer dizer, vencer aquela coisa da atitude de constatação. Né? Putz, não quer dizer que eu sou burro? Quer dizer que eu não sou tão inteligente quanto eu achava que eu era? Sair dessa atitude e passar para uma atitude de crescimento? Não. Ótimo, agora nós temos um desafio que é verdadeiro. Agora sim é a hora da gente aprender. Agora sim eu estou num lugar que é de aprendizado. Agora sim eu estou tendo uma oportunidade real de aprendizado. Vamos enfrentar e ir galgando a escada. Né? Isso foi o grande desafio do doutorado. Então, cada um de nós vai enfrentar essa situação em algum momento da vida. Pode ter sido no ensino médio, pode ser agora, pode ser no meio do curso, pode ser em uma disciplina do curso, pode ser no momento do mestrado, pode ser no ingresso da vida profissional, pode ser num determinado emprego. Todos nós vamos nos deparar com essa dificuldade em algum momento. E a gente tem que estar preparado para enfrentar e estar tranquilo. Não ter essa coisa do seguinte, que ou eu estou no primeiro lugar arrebentando a boca do balão, não sei o quê, ou então eu pego minha bola, minha pazinha, meu baldinho e paro de brincar. A gente não pode fazer isso. Isso não leva a sucesso. O que leva a sucesso é insistir. Tá tranquilo. Né? Eu poderia perfeitamente ter falado o seguinte, CAPES, não vai rolar, me autoriza aí que eu vou cancelar meu doutorado, e jamais teria chegado ao sonho de seguir carreira acadêmica, que era o meu grande sonho. Então, quer dizer, esse insistir e novamente, estar muito firme. O que eu quero? Quais são meus valores? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo continua sendo galgar a carreira acadêmica? Então, vamos tampar o nariz, entendeu? E enfrentar esse pedaço, porque tem que passar esse pedaço. Essa etapa tem que ser cumprida. Então, novamente, aquela ideia de estar muito firme nos seus valores, estar muito firme nos seus objetivos, ajuda a vencer tudo isso. Ok. Quero falar um pouco agora do relacional, quero falar um pouco da relação com todos. A escola é uma rede social. Rede social não é só Facebook, não é só como é que chama? Instagram, não é só Twitter. A escola é uma rede social, né? Em 3D, em tempo real. Então, a experiência de vir à escola e tentar fazer tudo sozinho, não buscar o contato com as pessoas é uma experiência pobre. Porque, digamos, nesse caso, por que não fazer o curso à distância? Né? É dispendioso vir à escola, estar aqui todos os dias, acordar às 8, acordar às 7h30, na verdade, chegar aqui às 8, ficar aqui o dia inteiro. Então, valorizem esse aspecto social da escola. Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, né? Inclusive, quando eu fiz meu curso superior, eu definitivamente não gostava de todo mundo. E definitivamente todo mundo não gostava de mim, entendeu? Então, eu não era, definitivamente eu não era uma pessoa popular no meu curso superior, quando eu fiz meu terceiro grau. Mas eu tinha a minha turma, entendeu? Eu tinha a minha turma. E ter tido a minha turma foi muito importante para poder fazer aquele curso com prazer, cumprir as coisas com prazer, fazer as tarefas. Aqui na escola, os alunos ainda têm muita tendência a se espalhar, a fazer os cursos fora de ordem, etc. Então, isso dificulta a formação de turma. Mas eu recomendo a vocês, estimulo a vocês a tentar, enquanto possível, encontrar uma turma, encontrar um grupo de amigos, e encontrar um grupo que tudo bem, o lazer é super importante, então ter um grupo de diversão é super importante, mas tem um grupo também acadêmico. Tem um grupo de suporte acadêmico, tem pessoas com que você pode contar, cara, você entendeu esse negócio de termo de Green? Menina, como é que é esse negócio desse fasor? Vocês não têm fasor quem tem elétrica. Mas, sei lá, como é que é esse negócio de ordem de n quadrado? Que coisa é essa de big O, small O? Então, quer dizer, tendo pessoas a quem recorrer, as coisas ficam mais leves, mais fáceis, mais divertidas. Encontrem-se, deem-se a oportunidade do encontro. Isso é uma coisa muito importante. E outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês lembre-se, as pessoas que são os colegas de hoje são as oportunidades profissionais de amanhã. Então, façam as coisas a sério. Entendeu? Façam as coisas a sério. Eu colho, até hoje, os benefícios de ter levado meu curso superior a sério.
Porque as pessoas se lembram de mim como uma pessoa séria. Né? Mesmo as pessoas que me achavam chato, pedante, etc. Né? Quando elas entram em contato comigo e se referem a mim, elas se referem a mim de uma maneira admirativa. Porque lembram que eu fiz um bom trabalho. Então, tomem cuidado também com isso. Que imagem eu estou projetando para os meus colegas? Eu estou projetando a imagem de uma pessoa engajada, séria, compromissada, responsável? Isso vai ser carregado para o futuro, quando vai ser a oportunidade. Eu vou indicar essa pessoa para uma posição, né? Eu abri uma posição aqui na minha startup, abri uma posição no meu departamento. Fulano não fazia nada. Eu fiz trabalho em grupo com ele. Cara, ele nem aparecia nas reuniões do grupo. Você entende? Projetem uma imagem profissional. Vocês vão colher os benefícios disso. A outra coisa que eu queria comentar do relacional é a questão do relacional com os docentes. É muito interessante, é muito importante a gente vencer uma dificuldade que a gente tem no ensino superior de maneira geral, que é uma relação adversarial que às vezes acontece entre o docente e o discente. O discente enxerga o docente como um obstáculo, do tipo, eu preciso ter um check no meu currículo para dizer que eu passei nessa disciplina, e o docente é uma espécie de chefão, né, que eu tenho que matar para poder passar de fase. E o docente também enxerga o aluno como adversarial. O docente enxerga o seguinte, o aluno ele é uma espécie de malandro que está em sala de aula, que ele não quer aprender, a única coisa que ele quer fazer é passar, então eu tenho que mais ou menos ficar cercando ele para ele não conseguir passar sem aprender. Nós temos que mudar essa relação. Enquanto a relação for essa, não existe possibilidade da coisa dar certo. Então eu insisto muito com os meus docentes o seguinte, olha, o aluno está dentro de sala para aprender. O aluno entra na sala. Quando ele entra na sala, ele está ali para aprender. A atitude dele é que é aprender. Existem algumas exceções, mas elas são muito poucas para a gente ficar projetando a nossa maneira de ensinar para aqueles 2 ou 3. A gente não pode ficar trabalhando com exceção, tem que trabalhar com a regra. E a regra é que o aluno entra em sala de aula para aprender. Mas quando eu converso com vocês, eu também falo a fala que é o contrário. O professor entra em sala de aula para ensinar. Nessa escola, FEC, eu garanto para vocês, os professores dessa escola são muito compromissados com a graduação. Agora, vocês vão fazer vários cursos que vocês vão falar o seguinte, eu não gosto dessa aula, não concordo com essa aula não está boa. Eu quero pedir a vocês paciência com essas coisas. Vocês têm a avaliação discente, que eu queria que vocês participassem, levassem a sério a avaliação discente, que ao final do curso vocês dão uma nota, dão feedback, tem um campo, inclusive, para vocês escreverem, valorizem a avaliação discente. Nós temos o dia da avaliação de cursos, todo semestre tem avaliação de cursos, frequentem, deem feedbacks úteis, deem feedbacks pedagógicos nessa avaliação de curso. Mas, além de fazer isso para a gente ir melhorando o curso ao longo do tempo, também lembrem-se do seguinte, ensinar é super difícil. A gente não tem essa noção porque a gente acha que ensinar é só a pessoa ir lá na frente e falar. Então, que dificuldade que tem isso? Cara, o cara não sabe nem ensinar, não é assim que a gente fala? Putz, a pessoa não sabe nem ensinar. Gente, não é assim. Seria maravilhoso se todo aluno pudesse ter a experiência de dar uma aula. Se a gente pudesse pegar cada aluno e falar o seguinte, não, agora você vai dar uma aula. Você vai dar uma aula sobre trigonometria, que é uma coisa que todo mundo estudou. Vai dar uma aula sobre trigonometria. Dá uma aula sobre teorema de Pitágoras. Né? Dá uma aula sobre equação de segundo grau. E preenche 50 minutos desse assunto. Dá uma aula de... E aqui as aulas não são de 50 minutos, né? Elas são de 1h40. Pensem como é que vocês dão... para uma turma de 50, não é para um colega. Uma turma de 50. Pensem, façam um pouco de exercício mental. Eu vou dar uma aula de fatoração de polinômios para uma turma de 50 durante 50 minutos. Pensem como é que vocês fariam. É dureza. Então, fechar o programa, decidir o que vai estar no programa e o que não vai estar no programa, decidir o que vai estar em cada aula, organizar cada aula, fazer avaliação
avaliação. A avaliação é um pepino. Como que eu vou avaliar os alunos? Então, é difícil. É intelectualmente cansativo, é intelectualmente desafiador. Então, vocês têm que ter também essa perspectiva de que, normalmente, a pessoa que está ali na frente, ela está dando o melhor de si. Isso é um convite à complacência? Não. Isso não é um convite à complacência. Isso não é um convite a gente deixar as coisas como estão e não melhorar. Ao contrário. A gente quer ser cada vez melhor. Nós temos que ser exigentes, sim. Mas a gente tem que lembrar a escala do humano. É só isso que eu estou querendo lembrar a vocês. O professor não é um robozinho que ensina. O professor não é uma videoaula. É um ser humano que está ali na frente. Falível. E que está tentando dar o melhor de si. Tentem manter essa perspectiva e vocês vão ter menos aquela revolta. Sabe aquela revolta que dá? Mas, nossa senhora, a aula de hoje foi uma porcaria. Aí a gente revolta, né? Dá aquela raiva. Lembrem-se que a pessoa que está ali na frente é um ser humano, entendeu? Que fica com dor de barriga, que a mãe da pessoa adoece, que às vezes ela chega num problema, tenta equacionar um problema e não consegue. Às vezes ela pensa, como é que eu vou ensinar isso? Aí pensa, putz, hora de dar aula. Senão vai bater, tem que ir lá, bom, vamos fazer do jeito que eu consigo. Então, pensem que é uma pessoa. E aí vocês vão ficar menos, eu acho, com raiva. O que não é motivo para não melhorar. Vocês podem dar o feedback, do tipo, olha, a aula de trigonometria não foi boa. Será que poderia melhorar? É importante ter o feedback. O feedback pode ser honesto, mas é importante a gente ter essa perspectiva do humano. Okay. Tá, eu queria também que vocês entendessem uma questão da cabeça dos docentes que é muito interessante. Normalmente os docentes são, como eu disse, pesquisadores. O pesquisador é esse ser que olha para a natureza e olha para a aparência da natureza, olha para a aparência do real. E ele olha, às vezes, para o trivial, e do trivial ele tira o surpreendente. Né? Vou pegar um exemplo aqui, que é um exemplo extremo, que é talvez o maior cientista que já passou pela Terra, é a pessoa que olha por que as coisas caem e decide por que as coisas caem. E, de repente, ele fala o seguinte, por que os astros giram? E, de repente, ele faz um elo. As coisas caem e os astros giram pela mesma razão. Então, o movimento celeste, o movimento das coisas celestes e o movimento das coisas terrestres é o mesmo. Será que eu consigo provar isso? E vai trabalhar e prova. Então, quer dizer, a cabeça do cientista é essa cabeça de buscar padrões, encontrar razões, encontrar causalidades, encontrar relações onde elas estão escondidas. Isso é uma cabeça muito particular. É uma cabeça que consegue ser ao mesmo tempo criativa e rigorosa. Que consegue criar, mas com rigor, com demonstração. Isso é uma cabeça muito particular. Bom, isso também gera certas idiosincrasias no relacional com o resto das coisas. Então, são, às vezes, pessoas um pouco rígidas, são pessoas que, às vezes, o senso de justiça dele é o seguinte, não, essa é a regra. Então, quer dizer, não vamos violar a regra, porque essa é a regra foi essa. Então, eu não vou desviar da regra, porque desviar da regra seria injusto. Enquanto que, por exemplo, a noção de justiça, que seria um pouco mais flexível, seria dizer, não, vamos acomodar uma exceção, vamos acomodar uma situação extraordinária, vamos acomodar a necessidade da pessoa, né? Cada um tem uma necessidade diferente, vamos acomodar diferentes necessidades. Né? A pessoa que tem uma cabeça mais rígida, não, pensa, dura lex, sed lex, né? A lei é dura, mas é a lei. Então, vocês também têm que pensar um pouco nisso. Tentem entender um pouco a cabeça do docente, de ser um docente cientista que tem uma visão do mundo que é um pouco particular. Que por ver muito esses padrões que estão ocultos na natureza, esses padrões que estão ocultos nas coisas, às vezes também vê chifre em cabeça de cavalo. Às vezes também vê um pouco de chifre em cabeça de cavalo. Isso ajuda um pouco a compreender o pensamento e ajuda um pouco a relacionar com o docente, ajuda um pouco a conseguir as coisas com o docente. A minha experiência é que todos são muito conversáveis, são muito dialogáveis. De forma geral, se você chega... Cada um tem um argumento que é sensível. Se os alunos se organizam, se juntam,
e levam uma questão ao docente, seja uma data de prova, seja uma dificuldade de uma lista, seja a falta de uma bibliografia, se eles se organizam e levam de forma respeitosa a reivindicação ao docente, de forma geral, não tem problema, de forma geral eles acatam. Se existe algum problema que não está sendo possível negociar, a coordenação pode ajudar, a coordenação pode mediar. E é importante procurar a coordenação daquele docente primeiro. Então, por exemplo, se tem um problema na matemática, procurem primeiro conversar com o docente. Se a conversa com o docente não vai para frente, procurem a coordenação da matemática para mediar aquele impasse. Se é com o docente aqui da FEEC, procurem conversar com ele primeiro. Se a comunicação não dá certo, procurem a coordenação aqui da elétrica para... da elétrica não, da elétrica e computação, né? Os alunos se queixam que a gente só fala elétrica. Da elétrica e computação para mediar esse impasse. Normalmente, negociando, a gente consegue desfazer os impasses, né? É um aprendizado esse do negociar, do encontrar argumentos. Finalmente, eu quero falar sobre resiliência e estresse. O nosso curso tem uma carga horária demencial. A carga horária do curso exigida pelo MEC são 3.600 horas. E o nosso curso, acho que tem mais do que isso. Atualmente, acho que ele tem 3.800 horas. Então, talvez não seja tanto, mas ele tem mais do que isso. Ele tem um pouco mais que 3.600 horas. Um semestre letivo, quando vocês deixam ele do jeito recomendado, ele já é um semestre enorme. É muita aula por semana. E vocês ainda não resistem à tentação de deixar ele do jeito recomendado, vocês começam a puxar coisas para deixar ele mais enorme ainda. Para deixar ele, assim, pantagruélico. Então, vocês têm que gerir o tempo, vocês têm que gerir o estresse, vocês têm que gerir a saúde, senão o curso não sai. Sobretudo quando tem uma semana que tem 2 provas, essas coisas têm que ser planejadas e geridas, senão a coisa não sai. E gestão de estresse, gestão de saúde, gestão de resiliência é lidar com as coisas com inteligência e combater as tendências que são as tendências naturais. Porque quando a gente estressa, uma tendência, por exemplo, é procrastinar. Quando a gente está passando por um período de estresse e muita coisa para fazer, a primeira tendência é procrastinar. Só que procrastinar é uma atitude que se chama de atitude não adaptativa. O que é uma atitude não adaptativa? É uma atitude que não resolve o problema. Porque procrastinar não diminui o número de tarefas e, pelo contrário, aumenta o número de tarefas no futuro. E pior, procrastinar não diminui o estresse, procrastinar aumenta o estresse. Então, evitem procrastinar. Tentar ficar fazendo muito multitasking, tentar ficar fazendo 4 coisas ao mesmo tempo, 5 coisas ao mesmo tempo, normalmente, a não ser, assim, normalmente não, quase sempre, ou sempre, vamos falar sempre, porque é efetivamente sempre, não é adaptativo. Porque você fica gastando tempo mudando de uma tarefa para outra, ao invés de cumprir as tarefas. Então, muito multitasking não funciona. O que funciona é planejar com cuidado o tempo, ter uma perspectiva realista das tarefas, o que precisa ser feito, negociar as tarefas para elas caberem no tempo, pegar uma, a mais importante, terminar. A segunda mais importante, terminar. A terceira mais importante, terminar. E ter uma perspectiva real de quanto tempo a gente tem para fazer as coisas. E evitar aquele raciocínio tudo ou nada. Do tipo, tem que estudar para álgebra linear e tem que estudar para programação. Álgebra linear tem uma lista de 30 exercícios e programação tem um programa que vai gastar 6 horas para ser feito. Enfim, o programa de 6 horas não tem como negociar, porque ou eu faço ou eu não faço. A lista de 30 exercícios talvez dê para fazer 15. Então, ao invés de fazer 30, vamos fazer 15. E aí eu consigo caber as tarefas. É importante encontrar soluções inteligentes. E a lista de álgebra linear, eu consigo fazer os 15 de 5 em 5. Então, eu vou fazer de 5 em 5. As soluções se encontram. Agora, para lidar com estresse, como eu disse, procrastinar não é uma atitude adaptativa, mas existem atitudes adaptativas. Esporte é altamente adaptativo. Caminhar, correr, passear no parque, nadar,
fazer polichinelo. Qualquer coisa que o coração acelera, a gente sua, isso aumenta a capacidade intelectual e diminui o estresse. Então, quer dizer, num momento de grande estresse, colocar o momento do esporte na rotina é adaptativo. Entendeu? Socializar é adaptativo. Né? Guardar um tempo de socialização é adaptativo. Entendeu? Cuidar da alimentação. Manter uma alimentação saudável, regular, em horários regulares, é adaptativo. Né? Ter um tempo de diversão e ter um tempo de relaxamento é diferente, hein? Ir para balada é divertido, mas não é relaxante. Né? Sentar, ouvir música, né? Fazer uma ioguinha, isso é relaxante, mas não necessariamente divertido. Então, quer dizer, e essas coisas, a gente olha para a semana da gente e a gente vê onde encaixar essas coisas. As coisas são planejadas, elas não acontecem por geração espontânea. Não brota na semana um tempo para você correr. Não brota da semana um tempo para você almoçar. Você pega seu horário e você diz, bom, esse semestre eu vou almoçar todo dia às 11h30, quando eu posso almoçar. Na quarta-feira tem que ser 11h45. Mas evitem fazer o seguinte, num dia eu almoço, outro dia eu não almoço, no outro dia eu almoço às 2h, no outro dia eu almoço às 11h. Isso é conducente ao estresse. A rede de suporte aqui, novamente, é muito importante. Nesses momentos de estresse, ter uma rede de suporte, ter uma rede que seja uma pessoa de confiança ou duas pessoas de confiança que vocês possam recorrer nesses momentos de estresse, momentos de desânimo, é super importante. Eu tenho a minha, né? Também tenho a minha. E só queria que vocês tomassem cuidado com uma coisa. Identifiquem também situações que saem da normalidade. Né? Uma coisa eu passo um estresse, estou cansado, estou desanimado, estou com um nó aqui no ombro, e aí eu dou uma corridinha, converso com minha amiga favorita, a gente sai para tomar um café, resolvo, volto para casa estudar álgebra linear. Ok, passei por uma situação de estresse dentro da normalidade e voltei para o meu normal. Isso é uma situação. Outra situação é quando as coisas vão para o nível do sofrimento patológico. E quando identificar isso, tem que pedir ajuda, que é ajuda profissional. Aí é diferente. Então, por exemplo, eu estava com um aluno de pós-graduação, não era meu, mas era um aluno de pós-graduação da escola, que ele começou a faltar meu curso. E não ia no meu curso. E aí, eu dei uma dura nele, ele falou assim, professor, tem 3 meses que eu não durmo. Tem 3 meses que eu não durmo. E aí eu caí. Como assim 3 meses que você não dorme? Quando completa 2 semanas sem dormir, a gente vai ao médico. A gente vai ao psiquiatra. Hello, psiquiatra, tem 2 semanas que eu não durmo. Então, vocês têm que identificar isso. Quando a coisa passa de certos parâmetros, do tipo, eu estou com uma ansiedade que eu não consigo sair de casa. Tem 2 semanas que eu não durmo. Entendeu? Eu estou com fobia de prova. Quando chega na hora da prova, eu começo a tremer, entendeu? Se eu tiver comida, eu vomito. Então, quando a coisa chega nesse nível, ajuda profissional, é um terapeuta, um psiquiatra, etc. Na escola, na Unicamp, nós temos uma coisa que chama SAP, Serviço de Apoio Psicológico Psiquiátrico ao Estudante, que vocês podem lançar a mão. Eles têm, inclusive, um plantão. Né? O serviço normalmente é o seguinte, você chega, eles fazem uma triagem e te encaminham para sessões que são marcadas. Mas se o bicho estiver pegando mesmo, eles têm um plantão, acho, de pronto atendimento. O SAP é ligado ao SAI, que é o Serviço de Apoio Estudante. Se vocês googlarem Unicamp SAP ou Unicamp SAI SAP, vocês vão ver o serviço. Então, lancem mão dessas coisas. E, pelo amor de Deus, não fiquem com aquela coisa boba do tempo da vovó, de ficar com vergonha de buscar ajuda psiquiátrica, de ficar com vergonha de buscar ajuda terapêutica. Porque, hoje em dia, por exemplo, remédio controlado, todo mundo toma. Né? Então, buscar psiquiatra, todo mundo toma. A percentual de pessoas que passam por um período de depressão ao longo da vida, o risco de passar por um período de depressão ao longo da vida, hoje em dia, é altíssimo. Então, não dá para ficar sofrendo por causa de vergonha de buscar ajuda, hein? Isso é mico. Não cai nessa bobagem. Então, é só isso que vocês têm que ficar atentos. Não. Está muito difícil, essa semana está muito dura, né? Chorei vendo propaganda de margarina, mas está no normal.
tá no normal, é porque teve prova do professor tal, eu afundei, mas tá normal, né? Vou sair para tomar um café, vou dar uma corridinha em volta da lagoa, etc. Então tá no normal. Ou então não. Putz, esse negócio já está durando 3 semanas, 4 semanas, esse negócio já saiu do normal. Vou procurar uma ajuda. E ajuda também, às vezes, da família, de uma rede de suporte, dos amigos que não estão aqui, mas que estão a um Skype de distância, a um FaceTime de distância. É importante também manter essa rede de suporte que vocês já tinham. Não é porque ela está distante que ela não existe, hein? Lembre-se disso. Eu estou falando em correr em volta da lagoa, correr em volta do parque, eu só quero chamar a atenção de vocês questões de segurança aqui um pouco do campus, tá? Todo mundo fala de Barão Geraldo, é um horror, é perigosíssimo, não sei o quê. Eu acho que tem um certo exagero nessa história. Eu nunca tive nada em Barão Geraldo, embora casos anedotais também não são a razão de nada. E, de maneira geral, eu acho que a gente tem um medo da violência que é desproporcional à violência em si. Isso não significa que nós vamos marcar touca. Né? Brasil, nós estamos no Brasil, Barão Geraldo não é Boston, não é Vale do Silício. Então, vocês vão prometer para mim que vocês vão ter bom senso, entendeu? Sobretudo se fizerem aula noturna, de não ficar andando, dando sopa com notebook, né? Um MacBook novinho. Cuidado com isso, sobretudo na hora de voltar para casa da aula noturna, passear para o Barão Geraldo à noite sozinho é meio mico. Dentro do campus existe um serviço de escolta, que não sai do campus, mas dentro do campus. Então, se vocês tiverem uma necessidade, por exemplo, e que vocês estão sozinhos, precisam de esperar um ônibus num ponto, que vocês vão ficar ali dando sopa, e vocês estão com medo, tem um serviço de escolta que pega vocês, leva vocês até o ponto. Ele vai acompanhando, na verdade. Ele vai acompanhando vocês até o ponto, espera vocês entrarem dentro do ônibus. Então, lancem mão dessas coisas. E nós temos também uma vigilância que eu acho que o ramal dela é 16000, 3521-6000, que vocês também podem usar. Estou quase gastando o tempo inteiro aqui. Vamos terminar a última fala. Minha última fala é sobre programação. Quem que já programa? Tá. Quase todos. Quem não programa não entra em pânico, porque a programação que a gente aprende aqui é uma programação diferente, uma programação ensino superior, uma programação mais profissional. Então, vocês vão ter amplo tempo de catch-up, não se assustem. E quem já programa também esteja preparado para não ficar muito sem paciência, do tipo assim, ai meu Deus, o while, o if de novo, não, bocejo. Não. Encarem como uma oportunidade também de rever as coisas um pouco mais formais, um pouco mais, entendeu? De uma maneira que a gente, quando eu entrei na universidade, já programava. Há mais de 10 anos, acho que eu aprendi a programar com 9 anos e entrei na universidade com 18, então fazia quase 10 anos que eu já programava. Mas também foi uma ocasião de, como eu aprendi a programar no gueto, entrar na universidade foi também uma ocasião de, ok, não, isso é assim, putz, eu estava fazendo isso errado. Não, esse jeito é melhor mesmo. Ou então fala o seguinte, não, esse cara sabe o que está falando, não, isso não funciona na prática, não. Entendeu? Então foi também uma ocasião de fazer essa comparação entre o que estava sendo ensinado ali e a minha experiência que eu já tinha de programador, assim, Street Fighter Programming. Então, eu acho que pode ser uma oportunidade, não desprezem essa programação do início simplesmente porque vocês já sabem. E, eventualmente, negociem com um professor do tipo, professor, a gente que já programa não pode fazer uma coisa um pouco mais difícil? Acho que o professor eventualmente é negociável com o professor, ele dá uma tarefa um pouco mais difícil para quem já programa. Eu queria que todo mundo valorizasse essa parte artesanal da engenharia, que no caso do engenheiro de computação é muito a parte de programação. A gente entra, às vezes, no curso superior com uma perspectiva de que programação é meio uma atividade assim, meio secundária, entendeu? O engenheiro formado, ele vai virar um analista, um projetista, etc. E a programação vira uma atividade meio plebeia. Eu vejo muitas vezes essa atitude, né, de que digitar for, igual dessa. Então, quando eu vejo o programa, às vezes, dos alunos, me dá vontade de chorar, desespero, do quanto que os programas são mal feitos, por causa desse desprezo
desprezo do artesanal, esse desprezo do manual. Fica tudo aqui na cuca, sabe? Das coisas assim sofisticadíssimas. Não, complexidade, equações diferenciais, cálculo de temperatura e potência, não sei o quê. E na hora de sentar para programar ou de montar o circuito, é tudo feito com tão pouco capricho que fica tudo horrível. Evitem cometer esse pecado de desprezar as pequenas coisas. Né? Eu falei muito de Zen aqui, eu estou lembrando da cerimônia do chá. Vocês já viram uma cerimônia do chá que é essa coisa... A cerimônia do chá é uma das coisas mais lindas de assistir, mas é aquela coisa da perfeição dos detalhes. Né? A maneira de segurar o bowl, né? A tigela lá do chá, tem uma maneira de pegar a tigela, de girar a tigela, de colocar a tigela de volta. É lindo de assistir. E eu acho que nessa coisa da programação, a gente tem que ter esse zen e a arte de programação, a gente tem que ter o orgulho profissional, né, a honra profissional da programação, que é as variáveis estarem todas com um nome legal, as coisas estarem todas alinhadinhas, a indentação está toda corretinha, o programa está todo no mesmo padrão, os comentários estarem todos bonitinhos. Quando eu vou avaliar um aluno na pós-graduação, quando um aluno de pós-graduação quer trabalhar comigo e eu peço uma amostra do trabalho, e quando eu vejo o programa da pessoa, isso para mim dá uma outra... Quando eu vejo o programa bem feito, esse cuidado com o artesanal, isso me dá uma outra perspectiva sobre essa pessoa. Pessoa caprichosa. Capricho é uma virtude profissional. E essas coisas a gente vai aprendendo, sabe? Existem livros sobre isso, existem materiais sobre isso, existem blogs na internet sobre isso, como programar, como fazer essa massa da programação bem feita, como fazer esse artesanal da programação bem feito. Valorizem isso mais. Estejam atentos a isso ao longo do curso.